Queridos irmãos, queridas irmãs, domingo é dia de escutar a palavra, de celebrar a palavra. Como isso faz bem. Meditemos, pois, o que ouvimos da parte do Senhor. Na segunda leitura da carta aos Coríntios, São Paulo fala de duas realidades presentes em nós: o homem espiritual e o homem carnal. O primeiro homem tirado da terra é terreno. O segundo, aquele que veio do alto, é espiritual. Como já refletimos, diz ele, as pessoas que não se elevam espiritualmente ficam no nível da materialidade. Facilmente carregarão consigo mágoas, ressentimentos, não serão capazes de perdoar, porque a matéria por si é rebelde. É preciso dizer com clareza: não nos estranhemos, somos assim mesmo, mas precisamos descobrir dentro de nós a presença de Deus. O corpo, a matéria, são templos de Deus. Há dentro de nós uma alma imortal que geme às vezes aspirando às coisas do céu. E não raro, penso eu, a nossa alma é sufocada porque nós não cuidamos dela, não oramos, não buscamos as coisas do céu. Nos apegamos demasiadamente às coisas terrenas. E aí, nos escravizamos a tantas coisas inúteis. Valorizar o corpo, sim. Porque o teu corpo, o nosso corpo, é templo de Deus. Deus o fez para Ele. Ele habita em nós, mas reconheçamos que esse corpo é matéria frágil, que carrega em si as marcas do pecado original. E Paulo diz: como já refletimos, a imagem do homem terreno, o homem terrestre, diz ele, é passageira. E ninguém vai poder questionar. Ninguém. Mas a imagem do homem espiritual traz os sinais do eterno amor, da divindade. E então você vai entender o que eu quero dizer a você. Desenvolva as potencialidades da graça que você já recebeu.
Não se limite a si mesmo. Eleve-se. Descubra a dignidade que você possui de ser imagem, semelhança de Deus. À medida que você for desenvolvendo essas potencialidades, você vai compreendendo o que o salmista de hoje nos ensina. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, com todo o meu ser. Quero proclamar a grandeza do seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. Quantos favores, graças e bênçãos nós recebemos. Até os que não creem, os que blasfemam, porque Deus é misericordioso para com todos. Mas para aqueles que o procuram, Ele reservou os bens eternos. É fácil de compreender. É fácil compreender o homem espiritual e o homem terrestre. O Evangelho deixa isso muito claro. Amai vossos inimigos. Impossível um homem terrestre, um homem carnal, viver essa palavra. Impossível. Mas o homem espiritual vai amar seu inimigo. Pode crer no que eu estou dizendo. Fazei o bem aos que vos amaldiçoam. Eu fazer o bem a quem me amaldiçoa, não conseguirei. Mas pela graça de Deus, eu conseguirei. Como isso é tão importante para a vida da gente. Pagai o mal com o bem. Só chega a isso o homem espiritual, o homem de Deus. E se você não rezar muito, você vai pagar o mal. E se alguém lhe fizer o mal, você vai devolver com a mesma moeda. Tudo depende da escolha que fazemos. Escolher viver na presença de Deus será a mais inteligente, a mais sábia e a mais importante escolha de sua vida. A gente encontra esses sinais. Pessoas que suportam ingratidões e conseguem suportar e dizer: eu te perdoo, de coração. Não significa que você tenha de andar abraçado com seu inimigo. Não. Significa que no seu coração não exista ódio. Porque o ódio é o veneno da serpente maldita. Quem odeia não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas, Padre, quantas vezes eu devo perdoar? Porque eu já perdoei aquela pessoa e ela continua do mesmo jeito. Perdoe sempre, minha filha. Não se canse de perdoar, que esse é o caminho do céu. De fato, o Evangelho de Jesus é uma proposta radical. É um caminho estreito, como ele disse, mas é o caminho da salvação. É o caminho da salvação. Exige de nós renúncias, sacrifícios, rupturas,
quebras das resistências da matéria. Aquela mãe que em São Paulo, toda semana, ia num presídio visitar aquele homem que tirou a vida do seu filho num assalto. 17 anos, eu conheço essa história. Ela não conseguiria nunca, jamais, se não fosse uma mulher espiritual, se não fosse alguém de muita oração. O Espírito vem, age, levanta a matéria, dá força e torna o impossível possível. E quando lhe perguntaram, uma emissora de televisão, por que a senhora faz isso? Ela disse em lágrimas, porque eu me lembro de meu filho, do sorriso dele, e eu preciso rezar. Eu preciso olhar nos olhos do criminoso para que ele se converta e não vá para o inferno. O Evangelho é o tudo ou o nada. Quem segue Jesus não pode ficar com um pé na frente e outro atrás. O Espírito faz coisas que a razão nunca vai explicar. Em Arco Verde, saúdo aqui os peregrinos de Arco Verde. Quando eu fui pároco, e eu fui por 30 anos, eu aprendi muitas coisas na paróquia do Livramento. No Hospital Regional de Arco Verde, existia uma senhora chamada Anália Bispo. Ela só tinha uma mão, mas todo dia ela estava no Hospital Regional servindo aos doentes, com os paramentos de enfermeira. Ela chamava os padres a qualquer hora do dia ou da madrugada, quando um doente pedia a presença do padre. Um dia, ela me chamou para atender um doente. Eu fui, quando terminei, abracei e andando no corredor. Tudo bem, Luciano, que alegria tê-lo aqui. Eu perguntei, Anália, quanto tu ganhas como enfermeira? Não, eu não sou enfermeira. O quê? Eu não ganho nada, padre. Mas Deus me manda, Deus me fez para ajudar os doentes. Se eu sair desse hospital, eu morro. E muitas pessoas da Arco Verde que estão me ouvindo conheceram a Anália Bispo. E eu disse, por que você faz? Em nome de Jesus. Todo dia lá. Ah, como a gente às vezes esquece de viver o Evangelho. Quando a Anália caiu numa doença, ali na subida do Cruzeiro Velho, perto do Posto Serrano, ali naquela... Eu fui visitá-la e dar extremoção. Eu a encontrei na casinha dela, abandonada, sem ninguém. Aquela mulher que passou a vida cuidando dos doentes, agora, porque ela morava sozinha, não tinha ninguém para cuidar dela. Meus filhos, minhas filhas, o Evangelho é para a gente viver, praticar. E quem o pratica, aqui, ganhará o céu. O céu será conquistado aqui, pelo jeito da gente ser, como Jesus quer, e não como a gente é.
Não se assuste, por favor, reconhecendo-se tão limitado, tão materialista. Queira apenas dar um passo. Queira hoje ser melhor do que ontem. Queira viver a proposta de Jesus. Você vai crescendo. E nós estamos no ano santo. E nesse ano santo jubilar, os peregrinos recebem a indulgência plenária, o perdão de todos os seus pecados, passados e esquecidos, de todas as máculas do pecado. Que bênção tão grande! E podem começar tudo de novo, mas comecemos com Jesus. Lembre-se, um gesto de amor que você faça ao próximo, um olhar para alguém que sofre, uma mão que você estende para alguém que precisa dela, uma lágrima que você consola, vale mais, muito mais do que o dinheiro do mundo inteiro, porque desse mundo nós não levaremos nada, nada, mas as boas obras serão o nosso capital de graças. Nossas mãos não estarão vazias diante do Pai. E Ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino para vós preparado. Porque eu estava com fome, tu me deste de comer. Eu estava nu, tu me vestiste. Eu fui um estrangeiro, tu me acolheste. Eu estava preso, tu me visitaste. Senhor, quando foi que te vimos assim? Perguntarão. E ele responde: aquele irmão a quem você amou, era eu. Como é importante a gente assumir o compromisso de sermos cristãos de verdade. São Francisco de Assis, ele diz uma frase que sempre me toca, porque eu acredito, minha paixão é pregar o Evangelho. E peço a Ele todo dia: dai-me a graça de pregar Tua palavra até o último instante. Quem me segue deve ter recebido hoje, 1h15 da manhã, uma mensagem, uma oração. Alguém recebeu? Bom, são poucos. Pode, obrigado. Só é adicionar o meu número e eu mandarei para você orações de madrugada. Mas São Francisco dizia assim: prega o Evangelho, se necessário for, com palavras. Prega o Evangelho com a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.